Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Nós estamos entrando na nossa terceira aula e eu quero falar para vocês das oportunidades que existem nesse mercado como terapeuta integrativo, como terapeuta transpessoal. Naturalmente, nós temos dois segmentos extremamente interessantes, né? Um em atendimento individual, né? E naturalmente quando fala atendimento individual, o atendimento terapêutico, também o atendimento em grupo, terapia em grupo, mas de qualquer forma o atendimento pessoal, né? Mas você também tem um grande mercado dentro da saúde mental, dentro da saúde emocional, dentro da saúde física, dentro da saúde espiritual, dentro da saúde psicológica, né? Vocês têm uma grande oportunidade de atuar no mundo corporativo e que naturalmente o mundo corporativo paga e paga bem, né? E aí atuar como? De novo, ou em terapia individual em grupo ou em treinamentos, na área de treinamentos. Ou seja, dentro desse trabalho da terapia integrativa, da terapia transpessoal, vocês conseguem trabalhar o todo, como eu já falei, de uma forma holística, tanto no atendimento individual, como em grupo, ou no mundo corporativo, também em terapia e na parte de treinamento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Agora, eu vou repetir o que eu falei desde a primeira aula. É fundamental que você seja a transformação, né? Não disse a perfeição, mas que você seja a transformação. Ou seja, trabalhando as suas sombras para que você possa literalmente inspirar e motivar outras pessoas. Agora, o que eu acho interessante nesse processo, como terapeuta transpessoal e como terapeuta integrativo, e da minha história e do que eu conheço das pessoas que migraram e que se transformaram em terapeutas integrativos e transpessoais, é o processo que cada um começou a vivenciar na vida. E quando eu falo na vida, vamos lá, vida familiar, na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na vida profissional, na vida financeira, ou seja, isso eu digo por mim e digo pelos profissionais que trabalham comigo e que eu acompanho há 20 anos, 25 anos, que vem fazendo esse movimento. O que aprenderam desse movimento da terapia integrativa, como terapeuta transpessoal, cuidando do todo, de todas as áreas da vida, eles conseguiram transformar e mudar a vida pessoal para muito melhor, a vida familiar também de uma forma muito melhor. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que ninguém se transformou em santinho e nem em perfeito, não é isso. Continuamos imperfeitos, mas conscientes da necessidade do que precisa ser modificado, do que precisa ser feito e efetivamente conseguindo ter uma atuação para poder transformar e mudar o que precisa ser mudado, né? Então, a partir do momento em que fizeram esse movimento todo que a gente falou para vocês desde a primeira aula, que é estar fazendo o caminho, que tem começo, também não tem fim, ou seja, eternamente nessa consciência de buscar recursos, de estudar, de fazer terapia, de dar continuidade no processo de autotransformação, eles conseguiram fazer essa transformação na própria vida e, consequentemente, contribuir no crescimento e na evolução de outras pessoas. Então, eu quero dar assim, um exemplo para vocês entenderem, que eu já bati nisso várias vezes e talvez você já tenha me escutado falar sobre isso. Por exemplo, vamos pegar o medo, a insegurança, a ansiedade, a raiva, a tristeza, só como exemplo, tá? Todo mundo sente isso, tá certo? Agora, a questão é como cada um administra e trabalha
cada um desses sentimentos quando eles acontecem. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, por exemplo, eu sentia medo, eu sentia insegurança e eu sentia ansiedade. Ok. E isso me paralisava, me congelava e eu não conseguia efetivamente fazer a ação ou a atitude que precisava. E, consequentemente, a minha vida era um caos e eu estava em profundo sofrimento. Quando eu, através da terapia integrativa, como terapeuta transpessoal, eu comecei o meu processo de autotransformação, e aí o que eu quero dizer de autotransformação? Eu comecei a aprender a administrar, a gerenciar o meu medo, a minha insegurança, consequentemente a minha ansiedade. O que começou a acontecer? Eu comecei a agir, ou seja, eu sinto medo, eu sinto insegurança, eu sinto ansiedade, mas eu faço, eu ajo. Agora, detalhe que eu acho que é importante comentar. Nesse processo da terapia integrativa, da terapia transpessoal, eu aprendi, e é o que eu faço, eu me dou o direito de sentir o medo, a insegurança e a ansiedade por 5 minutos. Até comentei isso hoje pela manhã num bate-papo. Agora, mais do que 5 minutos, eu, Tadashi, acho que não é inteligente eu ficar 10 minutos, 15 minutos, meia hora ou o dia inteiro remoendo o meu medo, a minha insegurança e a minha ansiedade. Então, eu criei processos, técnicas. Para quê? Para, ok, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade, ok. Por 5 minutos. Ao final de 5 minutos, usando um recurso X, uma técnica específica, eu saio desse estado de sofrimento. Então, eu saio do medo, eu saio da insegurança, eu saio da ansiedade. Quer dizer que eu estou fugindo do problema? Não. Eu estou administrando esses sentimentos e, consequentemente, eu consigo achar melhores soluções para aquele problema. E por que eu digo 5 minutos? Vou repetir, porque mais de 5 minutos, para mim, já não é inteligente emocionalmente. E eu preciso de usar minha inteligência emocional para gerenciar tudo isso. Para quê? Para sair desse estado de sofrimento, porque isso não é adequado, nem para mim e, consequentemente, para minha família, consequentemente, para as pessoas que convivem comigo. Então, um dos benefícios que a terapia integrativa, a terapia transpessoal trouxe para mim foi nesse aspecto. Ou seja, eu faço o meu processo de autotransformação. Tenho autorresponsabilidade pelos meus buracos, pelas minhas sombras. E faço um trabalho para transformar. Tenho muito ainda para caminhar porque eu sou muito imperfeito. Mas a terapia integrativa, a terapia transpessoal me deu recursos para que eu pudesse lidar com tudo isso de uma forma mais equilibrada e mais saudável. O reflexo disso, isso repercutiu na minha família, isso repercutiu no meu trabalho, nas pessoas que trabalham comigo, ou seja, nós conseguimos de alguma maneira, indiretamente, não só na terapia, em atendimento ou em treinamento, mas de uma forma indireta, ajudar as pessoas. De uma forma indireta, pelo exemplo, pela ressonância, trazer outras pessoas para esse processo evolutivo. Então, o que eu percebo? Que a terapia integrativa, que a terapia transpessoal, como vai trabalhar de uma forma holística, de uma forma inteira, né? E, consequentemente, você vai se trabalhar de uma forma inteira, você começa a inspirar outras pessoas. E o exemplo assim, que eu gosto, assim, é chato ficar falando, mas o Rafael é o meu terceiro filho, é o meu primeiro filho do meu segundo casamento, mas ele é meu terceiro filho. Ele ficou sentado, filmando algumas partes da palestra, e de repente eu pego um stories dele, ele falando assim:
pai, ele chegou a publicar isso. Eu já assisti essa palestra não sei quantas vezes, mas o que mais me inspira e eu acho lindo é o quanto você toca o coração das pessoas e o quanto que você transforma as pessoas com uma palestra na abordagem da terapia integrativa como terapeuta transpessoal. E ele disse assim, e hoje caiu algumas outras fichas, mesmo depois de já ter assistido essa palestra muitas e muitas vezes. E aí ele me disse assim, eu te admiro muito, te respeito muito e te honro pelo que você consegue fazer pelas pessoas. E aí ele complementou, indiferente de qual é o público, você ganha as pessoas, você conquista as pessoas e você consegue inspirar as pessoas a fazer alguma mudança. Então, o que é isso? Técnicas da terapia integrativa. Técnicas para se tornar um terapeuta transpessoal. Agora, por quê? Você vai conseguir entender de gente. Esse é o grande detalhe, né? Você vai se tornar um especialista em pessoas. Você vai ser um especialista em gente. Não vai ser só ser especialista em psique ou só um especialista em mão. Tá? Você vai entender de gente. Você vai ser um especialista em pessoas. E aí eu te pergunto, você conhece alguém, a não ser que seja um ermitão, tá? Você conhece alguém que não necessite e não conviva com pessoas? É certeza absoluta que você necessita de gente e que você necessita de pessoas ao seu lado, porque ninguém é feliz sozinho, né? Agora, você só vai conseguir excelentes resultados se você entender de gente. Se você for um especialista em pessoas. O que vai te proporcionar essa especialização? Terapia integrativa. Terapeuta transpessoal. Por quê? Como eu disse desde a primeira aula, você vai trabalhar e vai entender essa pessoa que você está se relacionando, se é esposa, se é filho, se é cliente, não importa. Você vai saber lidar com essa pessoa em todas aquelas saúdes que eu falei para vocês na primeira aula. Então, a questão física, a questão emocional, a questão psicológica, a questão energética, a questão espiritual, ou seja, você vai saber lidar com essa pessoa de uma forma inteira. Consequentemente, isso vai trazer melhores resultados para você e, consequentemente, para as pessoas com as quais você convive. Porque, repetindo, ninguém é feliz sozinho. No momento em que você estiver feliz, no momento em que você estiver bem sucedido, vai ter muita gente que vai se beneficiar da sua felicidade, do seu sucesso. Então, o que eu vejo a terapia integrativa, ela te traz uma possibilidade, um potencial de cura para você e, consequentemente, para as pessoas com as quais você vai conviver. E aí eu me lembro muito, que você já escutou com certeza, da metáfora da cabine de avião quando a máscara tem uma despressurização e a máscara cai. E todo mundo conhece essa história, se já andou de avião. Coloca a máscara primeiro em quem? Em você. Depois eu vou prestar ajuda ao outro. Então, o movimento que eu vou reforçar esse convite para a terapia integrativa, para a terapeuta transpessoal, você precisa primeiro colocar a máscara em você. Você primeiro precisa se cuidar para depois fazer o movimento de cuidar do outro. Na pós-graduação em terapias integrativas, na minha pós-graduação, eu bato muito nessa tecla e de uma forma assim muito incisiva. Se cuida, faz esse processo de autotransformação para depois você fazer o movimento para começar a cuidar do outro. Que é exatamente essa história de coloca a máscara primeiro em você. Então, a dica que eu posso dar para vocês nesse momento agora, terapia é fundamental. Tadashi, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Ok, isso faz parte do seu processo evolutivo. Então, uma possibilidade, senta com o terapeuta e fala da questão financeira. Porque faz parte do seu processo evolutivo se você não tem dinheiro para pagar terapia. Faz parte do seu processo. Chegar para o terapeuta e falar, ó, é assim, assim, assado, não tenho dinheiro, posso pagar R$10 por mês. Ou seja,
ele tem o direito de falar não, ele tem o direito de falar sim, mas faz parte do seu processo falar sobre isso. Mas terapia é fundamental. Ah, Tadashi, eu não tenho nem R$10 para pagar terapia. Ok, então procura a faculdade de psicologia que os alunos atendem gratuitamente. Tá? E existem alguns atendimentos que são chamados de atendimentos sociais. Tá? Todo terapeuta tem, tá certo? Eu tenho meu critério para isso, conheço N terapeutas que fazem atendimentos sociais e que também cada um usa o seu critério. Naturalmente você precisa de respeitar esse critério, né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Se eu tenho 10 clientes que pagam, tá? Eu tenho 10% que eu atendo gratuitamente. Então, se eu tenho 10 clientes que pagam, eu atendo um de graça. Isso sou eu, tá certo? Ah, não, mas eu preciso que você me atenda. Não vou atender porque eu já estou atendendo um de graça. Agora, se eu tiver 20 que pagam, eu atendo 2 de graça. Esse é o meu atendimento social, tá certo? Agora, não tenho tempo para isso. Então, procure uma faculdade de psicologia que os alunos atendem gratuitamente. O que eu quero dizer é, terapia é fundamental, para não falar obrigatório, mas esse é o caminho para você entrar nesse trabalho como terapeuta integrativo ou transpessoal. Detalhe, procure um terapeuta que tenha formação em psicologia transpessoal ou em terapias integrativas. Você já tem que se inserir nesse mercado, né? 2, faça cursos de autoconhecimento. Se é online, se é presencial, não interessa, tá certo? Mas eu mesmo tenho assim N cursos online, N cursos presenciais e posso indicar mais um monte para vocês que nós precisamos fazer, tá certo? Porque são coisas que vão potencializar, vivências que vão te ajudar a entrar nesse mundo transpessoal, nesse mundo da terapia integrativa. 3, faça a pós-graduação em terapias integrativas. Não quero falar que tem que ser a minha pós-graduação, tem várias, tá certo? Mas faça a pós-graduação em terapias integrativas, para que você tenha um lado legal para poder atuar nesse mercado. A nossa pós-graduação em terapias integrativas, nós vamos começar uma turma, nós temos um lançamento dessa pós amanhã, né? Na aula que a gente vai dar amanhã, mas de qualquer forma, faça uma pós-graduação para que você possa ter um lado legal para poder atuar nesse mercado. Então, o fato é, faça o seu caminho, né? E aí eu quero finalizar colocando uma questão. Uma coisa é você achar que sabe qual é o caminho, e a outra coisa é você fazer o caminho. São duas coisas completamente distintas. Então, achar que sabe qual é o caminho é diferente de fazer o caminho. Você precisa de fazer o seu caminho. De terapia integrativa, você precisa fazer o seu caminho de terapia transpessoal, para que você possa ajudar na transformação do outro. Amanhã eu tenho uma aula ao vivo para compartilhar com vocês, a partir das 20 horas, uma aula ao vivo que será linda, 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 linda. Porque eu quero realmente assim passar uma ferramenta para que vocês possam utilizar na vida, como terapeuta, como na profissão que você atua, mas é na vida. Então eu quero passar esse recurso para vocês e vai ser uma aula maravilhosa. E eu quero pedir para vocês deixar um comentário legal, um comentário bonito, hashtag profissão terapeuta, porque nós temos o sorteio de uma bolsa integral na pós-graduação, na minha pós-graduação em terapias integrativas. Então a equipe vai selecionar o melhor comentário e a partir daí a gente, amanhã, na aula ao vivo, a gente vai anunciar o resultado desse sorteio. E o detalhe que eu quero ressaltar, que eu acho que isso é extremamente importante para vocês refletirem. Na pós-graduação, na minha pós-graduação em terapias integrativas, eu tenho grandes executivos de grandes multinacionais que eu posso, se você quiser, compartilhar o nome. Aliás, entra no meu YouTube que vocês vão conhecer essas duas executivas que eu estou falando. Vocês vão ver o podcast lá e são duas executivas que elas vão citar
a pós-graduação e vão falar o que fazem, então eu prefiro não falar aqui porque eu não pedi autorização para elas. Mas se você entrar no meu podcast no YouTube, vocês vão ver esse comentário delas, que é muito interessante. Mas são duas executivas de grandes multinacionais que fizeram a pós-graduação. Uma migrou, fez uma migração de carreira e montou uma consultoria independente. A outra continua trabalhando no mundo corporativo, só que ela integrou conhecimento da pós-graduação em terapias integrativas e hoje ela trabalha na saúde mental dessa empresa a nível mundial. Mas também eu tenho alunos que fizeram a pós-graduação para ter o conhecimento, nem tem graduação, aliás, é um grande empresário, ele não tem nenhuma graduação e ele recebeu o certificado do MEC como curso de extensão, né, um curso executivo, e ele está usando o conhecimento da pós-graduação para trabalhar os funcionários, para trabalhar a administração da empresa dele de uma forma mais eficiente. E o comentário que ele me falou o resultado que ele obteve. Vou só dar um exemplo que eu acho que isso é interessante. Ele era recordista em acidente de trabalho. A indústria dele era recordista em acidente de trabalho. Depois que ele fez a pós-graduação e o trabalho que ele está fazendo dentro da indústria, há mais de 6 meses, se não me engano, 0 de acidente de trabalho. E daí, o conhecimento que ele adquiriu na pós-graduação em terapias integrativas. E ele não tem nenhuma graduação. Então, como você vai usar, é o que eu disse, não importa. Se é na vida pessoal, se é na vida profissional, se vai migrar de carreira e vai começar a atender, se vai usar a pós-graduação, o conhecimento da pós-graduação em terapias integrativas para potencializar o que você já faz, ou seja, é para a vida. Então fica o meu convite, vem para a aula amanhã a partir das 20 horas, porque vão ser recursos assim, informações e recursos extremamente interessantes e necessários para a vida, e o convite para que você possa deixar a sua pré-inscrição para a pós-graduação, que a gente abre as inscrições no dia 24. Gratidão.